Para apresentar um pouquinho o Rony, eu vou contar para vocês que ele atualmente é aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Zoologia da Universidade Federal do Pará, em parceria com o Museu Emílio Gueldi. Ele é colaborador também do Laboratório de Biologia e Ecologia de Vertebrados, com monitoramento sistemático em fragmentos florestais e ecologia de comunidades, e integrante do Grupo de Estudos de Artrópodes da Amazônia, atuando na área de divulgação científica. Ele atua com pesquisa na área de estrutura de guildas, diversidade funcional e ecologia de comunidades de formigas no Laboratório de Morfologia e Ecologia Funcional de Formigas, o Antimor. Então, estamos tudo pronto aí, Rony? Tudo pronto aqui. Ótimo. Você vai colocar uma apresentação para a gente? Vou colocar. Compartilhar. Pronto, já deixei de ver vocês. Todo mundo consegue me ver? Sim, já está aparecendo você e também a apresentação. Ótimo. Beleza. Vamos lá. Pessoal, iniciar agradecendo aí o convite, né, da coordenação para participar desse evento. É sempre uma responsabilidade muito grande, né, apresentar depois do Fabrício, cara que tem muito conhecimento aí, muitos trabalhos publicados, inclusive muitos trabalhos que eu uso na minha tese de doutorado. E vou falar um pouco para vocês hoje sobre esse trabalho, né, sobre como a seca induzida em uma área de floresta amazônica afeta as formigas. É uma pergunta, né, eu vim para indagar e no final eu vou tentar responder e mostrar um pouco disso. Um pouco parecido com o que o Fabrício fez, eu tentei trazer também uma coisa mais contínua. Então, eu tentei trazer isso de uma forma a mostrar tudo que eu venho trabalhando no doutorado, inclusive algumas coisas que ainda estão sem terminar, para mostrar por onde a gente está andando, qual o caminho que a gente está seguindo, para poder ver se a gente termina essa tese aí, termina esse trabalho, tentando responder todas as perguntas, ter uma ideia bem fechada com relação a isso. Deixa eu só colocar o ponteiro do mouse aqui. Só um minuto. Acho que agora vocês conseguem ver um apontador, certo? Inclusive, precisamos anotar essa dica. Legal. Depois eu passo os cliques. Então, pessoal, uma coisa que encabeça o trabalho, né, são essas anomalias que a temperatura da Terra vem passando. Então, a gente sabe que existem variações normais na temperatura da Terra. Essa Terra, a temperatura, a média temperatura, tem oscilações naturais, só que nem tudo é natural. A gente percebe que existe um aumento, né, uma tendência de aumento dessa variação. Então, a gente tem aqui, a partir da década de 80, quase que um aumento exponencial dessa temperatura, nos últimos anos, chegando a um aumento aí, médio, de 1,5 graus, né, o que já é uma quantidade, um aumento de temperatura um pouco expressivo para o que a gente tem de variação, né? Então, a gente está nessa tendência aí de subida. Existe muita discussão com relação a esse aumento da temperatura, se é uma questão natural, que a Terra vem passando, ou se é relações antrópicas. A gente tem o fogo aí, as queimadas, as secas, muito relacionado a isso também. E a gente tem a pergunta, o quanto que o homem contribui com esse aumento da temperatura? Bom, é um pouco difícil a gente conseguir quantificar, né, qual a contribuição do ser humano, mas pode ser muita, pode não ser. O fato é, essa média da temperatura anual, essa variação, ela vem crescente. E a tendência é, nos próximos anos, aí, continuar subindo. Bom, a seca, ela provoca cenários de seca para diversas regiões do mundo, né? Então, a gente tem diversas regiões com seca, e a gente tem o El Niño ainda, que vem para complicar ainda mais esse cenário de seca, esse cenário de redução das chuvas. E a gente tem aqui na Amazônia uma grande seca, né, que é esperada, tanto com o El Niño e além com essas mudanças climáticas. O trabalho do Phillips, colaborador de 2009, ele mostra muito bem isso, né? Então, quais as regiões da Amazônia vão se tornar mais secas, né, com menor quantidade de chuvas. Então, a gente começa a pensar em uma questão mais crítica, né? O quanto que essa redução da chuva vai afetar
todos os organismos que a gente tem. E a gente tem efeitos severos nesses organismos, né? Então, alguns organismos aqui, um dos mais interessantes que a gente pode levantar, né, são os répteis, né? Sobretudo por conta desse desenvolvimento embrionário que esses animais têm. A gente sabe que o desenvolvimento embrionário dos répteis, né, principalmente a questão do sexo, é determinado pela temperatura. Então, imagina, se a gente tem um aumento da temperatura, nesse trabalho aqui eles mostram isso de forma bem interessante, se a gente tem um aumento da temperatura de 4 graus, eliminaria toda a produção de machos. Então, a gente pensa, opa, é uma espécie que precisa do macho e da fêmea. Então, se a gente deixa de produzir machos, né, se a gente não tem mais machos, a gente não tem cruzamento para essa espécie e vai ser um colapso. Então, ela entraria em declínio e entraria em extinção. Isso a gente está falando de um aumento aí de 4 graus, a gente já tem 1,5. Então, só mostrando um exemplo, né, de como é esse efeito da temperatura, como ele pode ser devastador para algumas espécies. E não só para répteis, né, a gente tem diversos trabalhos mostrando como se dá a perda de biodiversidade com relação ao aumento da temperatura. Esse trabalho é bem interessante, do Aren e colaboradores de 2018, e ele faz diversas modelagens para diversas temperaturas, diversos níveis de aquecimento. Eu destaquei aqui o de 3.2, a gente não tá tão longe assim dele, né? A gente já tem aí 1,5, então 3.2 aí, a gente pode ser que isso seja mais rápido do que a gente pensa. Então, com 3.2 de aumento das temperaturas, a gente tem uma redução drástica da biodiversidade. Por exemplo, a gente perderia 26% das espécies de vertebrados. Então, principalmente nessas regiões aqui, é uma quantidade, é uma diversidade muito, muito grande. Né? Seria um colapso para a biodiversidade, perdas tão grandes. E não é só. Para plantas, por exemplo, a gente tem níveis ainda mais altos, né? A gente tem 44% das espécies de plantas com um aumento de 3,2 graus na temperatura. E isso é ainda mais alarmante para os insetos. Sendo que os insetos têm uma das maiores biodiversidades, são dos grupos menos conhecidos, a gente tem modelos, esse modelo prediz que seria uma perda de 49% da biodiversidade de insetos. Então, imagina, 49% das espécies sendo perdidas. Muitas delas a gente nem conheceria, não vai chegar nem a conhecer. Então, são números, assim, altos que a gente tem que começar a pensar em que fazer, em como frear. Isso a gente tenta, mas os governantes sempre têm as problemáticas, né? Mas só para pontuar o tamanho dessa perda de biodiversidade que a gente pode chegar a ter. Bom, com tamanha perda dos invertebrados, né? Tamanha perda, a gente tem poucos trabalhos que estudam as alterações climáticas influenciando a composição funcional e os serviços ecossistêmicos. Os insetos, eles participam de diversos serviços, são diversos serviços prestados. Por exemplo, a polinização. A polinização pode ser colocada como um dos principais serviços desempenhado pelos insetos, abelhas ou moscas, dentre outros insetos. Então, a gente tem esse serviço aí que a gente não paga, né? É um serviço 0,800 que a gente tem aí sem pagar nada, que pode ser orçado aí valores inestimáveis e que a gente pode perder com as mudanças climáticas. A gente pode ter aumento das taxas de herbivorias, então a gente tem plantações, tem cultura, a gente precisa ter agricultura, mas a gente pode ter índices muito altos de herbivoria, que pode atrapalhar toda a cadeia econômica. Então, são vários serviços que a gente não chega a pensar. Será que as alterações climáticas vão influenciar? E se vão influenciar, como vão influenciar? Será que vai melhorar a coisa? Então, a gente sempre fica pensando, alguns trabalhos têm saído, toda essa mudança nos fluxos biogeoquímicos, né? Por exemplo, pensando numa floresta, toda a passagem de nutrientes que a gente tem na cadeia, e serviços como dispersão de sementes, feito por formigas, né? Então, será que a gente teria um impacto, uma alteração nesses serviços de dispersão de sementes sendo feito? E aí a gente vem e fala um pouco de formiga, né? É um grupo que, pelo nome do evento, vocês imaginam que a gente gosta bastante, né? Então a gente tem que puxar o saco também do nosso grupo de trabalho. É um grupo dominante, que vocês podem ver um pouco da diversidade. A diversidade do grupo é muito ampla, diversidade de formas, comportamentos, isso é uma das coisas mais fantásticas dentre todos os outros grupos de animais. Mas as formigas, apesar de serem pequenininhas, né,
A gente passa ali, vê uma formiguinha, a gente, é tão pequenininha, a coisa não é tão pequena assim, existem alguns números que chegam a assustar, assim, quem não trabalha com grupo. Por exemplo, 25% da biomassa animal em uma floresta, em algumas florestas, é só de formiga. Então, a citação aí que o Fabrício levantou, né, o livro clássico aí do W. Wilson, de 1990, é uma leitura quase que obrigatória para quem trabalha com formigas, e é muito interessante. Então, você pensa, se você colocar uma balança na floresta, de um lado você tem todas as formigas ali sendo pesadas, milhões e milhões de formigas, e do outro lado você tem todos os outros animais. Se você coloca isso na balança, em alguns lugares, as formigas chegam a ter 25% desse peso, né, desse peso total que a gente pode encontrar em uma floresta. E, além disso, elas participam de diversos processos ecológicos, né? Então, a gente consegue ver formiga fazendo um monte de coisa na floresta. A gente vai lá dar uma procurada, a gente consegue ver umas coisas bem interessantes. Por exemplo, elas têm associações com outros animais, como pulgões, membracídeos, a gente baixa um galho de uma planta, a gente consegue ver essa interação ali. Algumas espécies das cortadeiras, elas fazem seleção das plantas, elas cortam, são formigas cortadeiras, né, bem conhecidas da galera aí, e elas fazem a seleção das plantas que tem em determinado local. Por exemplo, também elas podem controlar os herbívoros. Então, algumas formigas são associadas às plantas, e quando um herbívoro chega ali na planta, elas vão lá e detonam o herbívorozinho, porque elas moram na planta. Então, é mais um processo que elas estão participando. Um dos mais conhecidos, né, um dos mais interessantes, é o revolvimento do solo. As formigas cortadeiras, com seus ninhos monumentais, né, elas conseguem deslocar uma grande quantidade de solo, e esse solo tem uma aeração, né, como se você tivesse um trator ali aerando o solo e deixando esses nutrientes disponíveis para as plantas. A gente também tem a dispersão de sementes, e outro serviço bastante interessante é a remoção de recursos em uma floresta. Então, se um animal morre, para ele ser decomposto, demoraria um certo tempo. As formigas vão lá, cortam ele pequenininho, transportam para a colônia, e rapidamente esse nutriente está disponível para a floresta. Então, elas também aceleram esse processo de decomposição, acelerando a ciclagem de nutrientes em uma floresta. Falando sobre remover recurso e deixar esse recurso disponível para a floresta, as formigas são os principais agentes que removem recurso em uma floresta tropical. Esse trabalho do Griffiths, 2017, eles mostram isso também de uma forma bem interessante, através de um experimento, né? Eles fazem um experimento que eles têm uma gaiola, onde eles conseguem isolar as formigas, e outra gaiola que eles deixam as formigas, só que isola os pequenos mamíferos. Em todas elas, eles deixam outros artrópodes entrarem para fazer essa remoção do recurso. Quando ele compara a ausência de formigas e a presença de formigas, a presença de formigas é o que mais contribui para essa remoção de recurso efetiva, né? Então, se imagina, cai ali um animalzinho morto na floresta, cai uma proteína ali no meio da floresta, as formigas são as que mais contribuem para remover esse recurso e tornar isso muito mais rápido em forma de nutrientes para a floresta. Bom, além disso, as formigas são sensíveis, né, a alterações no ambiente. A gente tem diversos trabalhos. Temos diversos trabalhos mostrando o quão sensíveis as formigas são no ambiente. Por exemplo, elas são sensíveis à exploração de madeira. Quando você tem uma remoção aí da floresta, né, uma remoção do que tem ali, retira madeira, as formigas conseguem responder e conseguem mostrar como é esse impacto, como está sendo esse impacto, mas a gente consegue ter essa relação. Agora, né, está em alta essas queimadas, as formigas também conseguem mostrar para a gente a alteração causada pelo fogo. A mineração, né, sendo um dos efeitos, né, dela, a supressão de toda a camada superficial do solo. As formigas também estão ali, a gente consegue, em uma área florestada, em uma área minerada, a gente consegue ter noção dessa variação. A agricultura, com toda a sua monocultura, né, então, simplificação de todo o sistema, a gente tem trabalhos também, muitos trabalhos mostrando o quão essa simplificação afeta as formigas, e a umidade das florestas também, né, com um local mais seco,
a gente tem alterações também nas formigas. Mas quais seriam esses efeitos nas formigas, né? Então, todas essas alterações no ambiente natural, elas provocam um efeito nas formigas. Isso pode ser sentido de várias formas. Por exemplo, a exclusão de espécies dessas áreas, mudança na frequência de ocorrência. Então, você tem uma espécie ali que ocorria mais, ela passou a ocorrer menos. Ela ainda existe, mas ela tem uma redução. A gente tem alteração na competição, né? Muito voltada por conta dessas outras duas. A gente retira espécies, muda a frequência, a gente altera essa composição, e a gente também tem uma alteração na diversidade funcional, né? Nas funções que essas formigas realizam no ambiente. Então, tudo isso pode ser medido, né, utilizando as formigas nessas áreas que sofreram algum tipo de alteração. Um experimento bem interessante, né, de aumento da temperatura é o trabalho do Diamond e colaboradores de 2016, onde eles fazem um aumento da temperatura em alguns pontos, né? Então, a gente tem ao redor de uma árvore, pessoal, tava um solzão aqui agora e já tá caindo mó chuva aqui em Belém, região norte, né? É isso mesmo. E a gente tem o aumento, eles fizeram um experimento bem interessante. Eles fizeram círculos ao redor das árvores e colocaram aqui um equipamento que lança ar quente nessa região aqui dentro, nesse círculo, e eles conseguiram aumentar diversos círculos eles conseguiram aumentar entre 0,5 e 5 graus a temperatura aqui dentro. E, além disso, eles colocaram ninhos artificiais dentro dessas células, né, que eles avaliaram o aumento da temperatura, a influência disso. E o resultado foi bem interessante. Com esses ninhos, eles têm uma ocupação maior dos ninhos. Então a gente tem uma coisa boa, né? Então, quando eu aumento a temperatura nessas células, eu tenho um aumento da ocupação das formigas. Será que é isso? Bom, a gente tem um aumento da ocupação dos ninhos. Só que essas formigas são formigas generalistas. São formigas as formigas comuns, né? As que a gente costuma falar, as vagabundas ou as mais adaptadas, né? As mais abundantes. Então, essas formigas generalistas são as que mais ocupam, elas que fazem esse aumento da ocupação desses ninhos artificiais. E muito desse aumento ocorre uma redução, né, das interações e dos serviços prestados por essas formigas. Sobretudo porque as formigas que estão ocupando esses ninhos, né, são formigas generalistas. Então, a gente tem uma redução, né, principalmente, das interações e dos serviços prestados, quando a gente tem um aumento dessa temperatura nessas células. Além disso, a gente tem uma coisa bem interessante com relação ao tamanho das formigas. Então, imagina aí uma floresta, um ambiente natural, e imagina a gente medir todas as formigas que a gente tem nessa floresta. Então, em um ambiente natural, você vai encontrar desde formigas pequenas até formigas grandes aí, e a gente vai encontrar essa distribuição, mais ou menos essa distribuição que a gente vai encontrar. Então, formigas pequenas, uma frequência baixa, à medida que você tem formigas maiores, elas estão aqui nessa meiuca, né? E quando a frequência vai caindo, você tem as formigas maiores. Então, o que você mais tem são as formigas de tamanho médio. Só que com aumento da temperatura, em alguns ambientes, a gente tem uma mudança nessa frequência de ocorrência dos tamanhos de formiga, o que a gente pode chamar de mudança no espaço morfológico de tamanho. Então, quando a gente tem o aumento da temperatura, a gente tem um deslocamento dessa frequência de ocorrência para o lado esquerdo. E o que isso seria, né? Então, a gente vai ter mais formigas pequenas, as formigas médias vão reduzir e reduzir as formigas grandes. Então, a gente tem esse deslocamento de tamanho. Isso pode ter pode ocasionar um problema sério, né? Que seria as funções desempenhadas por essa formiga. Alguns trabalhos mostram que, por exemplo, a dispersão de sementes, ela é feita de forma efetiva por formigas grandes. Então, formigas grandes levam a semente mais longe. Isso garante com que a semente não germine, né, embaixo da árvore-mãe. E, então, garantir com que a semente seja dispersa é uma coisa bacana, uma coisa importante. E sem essas formigas grandes, né, ou com a redução dessas formigas grandes, a gente pode ter um problema nessa função, né, de dispersão de sementes. Então, dito isso, né, a gente vem com a ideia do trabalho, né? Como a seca induzida em uma área de floresta amazônica afeta as formigas? Beleza, você quer saber como que essa seca afeta as formigas, mas o que seria uma seca induzida, né? Eu acho que é a principal dúvida da galera que
que está pensando aí, como é uma seca induzida? Então, aqui a gente já tem um spoiler de mais ou menos como é que vai ser isso, né? A gente tem 2 quadrados. Bom, falar um pouquinho da área de estudo, né? Então, a área que o estudo é feito é no experimento em grande escala da biosfera, o experimento LBA, e dentro do experimento em grande escala, a gente tem o Seca-Flor, que é o estudo seca-floresta. Provoca uma seca na floresta. Esse experimento, né, o LBA e o Seca-Flor, estão na Estação Científica Ferreira Pena, que está na Floresta Nacional de Cachoanã, aqui também no Pará. Mas, como eu sei que tem muita gente de fora, né, muita gente que não tem ideia, né, como é essa questão da Amazônia, então eu trouxe para vocês um pouco da escala, né, o que a gente tem para mostrar de coleta na Amazônia. Então, imagina, aqui Belém e aqui a Estação Científica Ferreira Pena, separadas por 330 quilômetros. Beleza, 330 quilômetros é longe? É longe. Mas imagina isso de barco. Isso é um pouco da realidade das coletas aqui que a gente tem na Amazônia, né? Então, a coleta, o deslocamento é feito através do rio, e para chegar até a estação científica, até o projeto Seca-Flor, a gente tem um deslocamento de barco, né? Uma coisa bem normal aqui da região norte, só que isso demora um pouquinho, né? Então, a gente, para chegar no local de trabalho, a gente tem aí, em média, entre 20 e 28 horas de deslocamento para poder acessar a estação de coleta. E como é esse experimento Seca-Flor, né? Bom, o Seca-Flor é um experimento pareado. Então, a gente tem um controle, que é como se é a floresta natural, é como se não tem alteração nesse ambiente, né? É uma floresta normal. E a gente tem um plot experimental. Então, a gente tem um sítio controle e um sítio experimental. Eles estão separados por 50 metros. E cada plot desse, né, cada sítio, ele tem 100 por 100 metros, o equivalente a 1 hectare. Então, eles estão em uma floresta terra firme, muito próximo um do outro, e as mesmas condições, mesma diversidade. Então, se a gente pensar em termos de magnitude de experimento, né, em tamanhos de experimento, é um experimento relativamente pequeno, quando a gente pensa em 1 hectare com 1 hectare. A grande questão é como é feito esse experimento. Então, imagina em 1 hectare de floresta, em um local bem inacessível, né, bem distante dos grandes centros urbanos, a gente ter algo nesse nível aqui. Então, imagina um sítio, né, um plot, em que a gente tem, desde 2002, 6.000 painéis plásticos. Né? Então, esses painéis aqui é quem fazem a retirada da água da chuva. A água da chuva cai aqui, cai nessa canaleta e é retirada do experimento. Aproximadamente aí 50% da água da chuva é retirada do sítio experimental. E isso é mais ou menos o que a gente imagina aí, né, que os trabalhos de modelagem dizem que vai acontecer para a Amazônia com essa mudança climática. Então, tudo no experimento é baseado no que a gente imagina que vai acontecer. Então, vai acontecer de reduzir a chuva, quanto? 50%, então o experimento faz isso. Na prática, a gente quer saber como a floresta vai estar, né? Como ela é, se a gente retirar uma parte da chuva. Aqui a gente vê o experimento por cima, né? Olhando os painéis, e aqui a gente vê ele por baixo, né? Aqui as plantas, e aqui a serrapilheira bem seca, né? Justamente por conta dessa retirada da água da chuva. Aqui a gente tem mais uma foto do experimento, aqui é visto de cima da torre, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre essa torre, e aqui a gente vê todos os painéis plásticos, a água cai nesses painéis, na calha, sai do experimento, enquanto as árvores passam pelas aberturas entre um painel e outro, conseguem capturar aqui a questão solar, tudo normal, mas a água não chega às raízes, ao solo, né? E aqui também é a canaleta, né? O canal de água que tem no experimento. Então, tanto o experimental quanto o controle, a gente tem um canal ao redor dele e que faz a retirada da água da chuva. Isso garante também que a água não entre por capilaridade, né? Então, o Fabrício falou sobre essa capilaridade. Então, a água podia simplesmente cair fora do experimento e entrar no plot, no sítio, né? Por capilaridade do solo. Então, a gente, com essa trincheira, né, cavada aqui, a gente tem a retirada da água e a gente impede também com que a água entre no sistema por capilaridade. Os dois sítios apresentam essa trincheira. Bom, e como foi feita a amostragem de formigas, né? Então, imagina, isso aqui é cada sítio de 1 hectare, 100%. Ele foi todo quadriculado, né, feito uma grade,
e feito uma grade de 10 por 10, cada parcelinha dessa tem 10 por 10, e numerado, de 1 até 100, e os números ímpares, né, 1, 3, 5, 7, receberam 2 pitfalls para a amostragem de formiga. E assim que esse trabalho foi delineado, né, coletando com armadilha do tipo pitfall. Aqui está como foi o pitfall, né, como é esse pitfall. Então, nessas parcelas aqui, nessas parcelinhas, a gente tem 2 pitfalls, então já são bastante quantidade de copinho para a gente triar. Esse copo tinha 500 ml, 1/3 de água, sal e detergente, e ficou exposto por 48 horas. Só que essa coleta, no sítio controle e no sítio experimental, ela se repetiu durante todo o ano. Então, imagina, esse sítio é um dos sítios, o outro sítio também teve isso, e repetiu-se isso durante 12 meses do ano. Então, no total, a gente tem aí um esforço de coleta de 1.000 amostras, 1.000 unidades amostrais, e um esforço de pitfall, né, de armadilhas, de 2.000 pitfalls. Então, é uma amostragem, assim, bem grande, apesar de ser um experimento relativamente pequeno, de 2 hectares, né, os 2 sítios, tem uma replicação bem ampla. Além disso, a gente tem algumas vantagens de trabalhar em um experimento, em um PELD, né, uma parcela de longa duração aqui na Amazônia. Tipo, a gente coleta formiga, alguém coleta formiga, outra pessoa coleta outras variáveis. Isso é muito interessante para a gente que quer entender o que acontece com a fauna de formigas, porque a gente tem outras variáveis que a gente pode tentar, começar a entender mais essa bagunça aqui dessa comunidade de formigas por essas variáveis. Então, a gente tem variáveis com biomassa total, então tudo que caiu do dossel, ele é aparado aqui nesse coletor de serrapilheira, a gente tem esse volume total. Além disso, a gente tem a diversidade dessa biomassa. Então, alguém foi lá, separou, né, os galhos, as flores, os frutos, as sementes, miscelânea, todos os componentes da biomassa, separou, pesou, e a gente consegue calcular uma diversidade de biomassa nesses coletores. Além disso, no centro de cada sítio, né, de cada sítio de controle, no sítio experimental, a gente tem uma torre meteorológica que a gente consegue também outras variáveis super importantes para a gente entender como essa comunidade está relacionada. Uma delas é a temperatura do solo, a umidade do solo. Então, essas torres, elas têm medidores dos 2 lados dela que coletam essas variáveis a 1 minuto, 2 minutos. Então, o conjunto de dados é bem amplo. E a gente fica até meio sem saber, né, como trabalhar com tanta informação. Mas é muito interessante ter, né, esse conjunto de dados. Vocês vão ver daqui a pouco o porquê disso. Além disso, a gente tem a respiração do solo, quantidade de CO2 liberado nesse solo, mais uma variável que a gente tem no experimento também. A gente tem a riqueza de árvores e o diâmetro, a altura do peito, né? Então, dentro de cada parcela, todas as árvores são georreferenciadas, a gente tem como se fosse o lat e o log de cada indivíduo arbóreo com DAP acima de 10 centímetros para a parcela de 100%, e a gente tem a altura dessa árvore, a espécie dessa árvore, todas essas variáveis a gente tem, e nesse trabalho a gente usou duas dessas variáveis, a riqueza de árvores dentro de cada parcela e o diâmetro dessas árvores. Então, a gente começou e a gente percebeu que a gente tinha um problema. Então, o principal problema que a gente tem um calcanhar de Aquiles, né? É totalmente justificável isso, mas a gente já se precaveu. Então, imagina, a gente tem um sítio controle e um sítio experimental, porém a gente não tem réplicas desse experimento. É muito caro, né? Muito oneroso manter um sítio experimental. Então, são 3 pessoas trabalhando de segunda a sexta-feira, trocando aqueles painéis lá, um monte de equipamento, um monte de medidor nessa parcela experimental e na controle. Então, não tem como ter réplicas. Então, a forma que a gente viu para analisar os dados foi assumindo que a gente tem pseudo-réplicas, né? A gente tem coletas dentro de uma unidade amostral e a gente analisou de 2 formas, utilizando os meses de coleta, como as unidades amostrais, né, umas amostras temporais, e utilizando uma parcela de 20 por 20 e alocando todo mundo aqui dentro, né, as formigas, as variáveis ambientais, dentro dessa parcela, que seria o que a gente chama de amostras espaciais. E tentar entender o que acontece com esses 2 sítios com esse nível aqui
de avaliação. Bom, no total, né, desses meses amostrados aí, dessa primeira ideia do nosso trabalho, a gente tem uma diversidade de espécies bem ampla, né, muito um esforço que a gente tem, mas a gente tem uma diversidade ampla pensando em 2 hectares de Amazônia, né, então 217 espécies nesses 2 sítios coletados, alocados em 57 gêneros e 10 subfamílias. A gente tem 112 espécies que foram coletadas nos 2 sítios, tanto no sítio controle quanto no sítio experimental. Aqui a gente tem mostrar a vocês um pouco dessa variação, né? Um pouco desses bichos doidos que a gente encontra aqui na Amazônia. A gente tem 60 espécies que foram coletadas exclusivamente no sítio controle e temos 45 espécies coletadas exclusivamente no sítio experimental. Então, a gente tem a maioria das espécies foram coletadas aí nos 2 sítios. E encontramos uns resultados interessantes, né, avaliando a riqueza de formigas. Então, nos 2 modelos que nós testamos, a diversidade, né, de serrapilheira foi a variável que melhor explicou a riqueza de formigas e o sítio, né? Então, você ter o sítio experimental e o sítio controle, eles têm uma tendência a você aumentar essa riqueza de espécies quando você tem um aumento dessa diversidade. E o sítio controle, né, o sítio que chove, tem uma riqueza maior do que o sítio experimental, mostrando que tem uma influência aí da seca. A seca reduz a riqueza de espécies, mas a gente pode ter um efeito em cascata, né? Então, a seca induzida, ela afeta as plantas têm uma mudança na fenologia dela, uma mudança na queda de folhas, galhos, produção de frutos, sementes. Isso vai para a liteira, vai para a serrapilheira ali, e as formigas não encontram determinados recursos. Então, quanto mais diversidade de itens na serrapilheira, maior a riqueza. A composição também foi diferente, né? Então, nesses gráficos aqui muito louco, a gente tem aqui o grupo, a área experimental e a área controle, a área experimental e a área controle, e a gente tem as principais variáveis, né, ambientais que influenciaram a composição de formigas. A principal variável foi a umidade do solo, então era de se esperar, né, uma vez que ela é tão distinta entre os 2 ambientes, e a composição muda, né, nesses 2 ambientes, mas a gente teve novamente a diversidade de liteira aqui influenciando a composição de espécies. Então, o que a gente pode levantar aqui é que a umidade é uma variável importante na mudança da composição, e a diversidade de liteira também. Isso está intimamente relacionado com a nidificação, né? Com a nidificação, também com recurso, com outras coisas, mas uma bola que a gente levanta, né? Que é o que mais conseguimos ver na serrapilheira, que é a diversidade de locais de nidificação das espécies. Então, tem espécies que nidificam entre folhas, em material em humus aí bem decomposto, tem espécies que uma colônia está dentro de uma semente ali pequenininha, de 2 centímetros, espécies que estão em madeira em decomposição há menos tempo, e tem outras formigas que estão nidificando ali em um galinho super fino. Então, precisa ter essa diversidade de itens na serrapilheira para que as formigas tenham onde nidificar. Além disso, né, tem recurso, algumas presas são intimamente específicas, onde elas vão morar, e as formigas têm que ir lá atrás dela. Então, a gente precisa que a diversidade de itens na serrapilheira seja grande. Então, com uma menor diversidade, a gente tem uma redução da riqueza de espécies e uma mudança nessa composição de formigas. Além disso, né, a composição por conta da água, né? Então, redução da umidade, a gente tem mudança na composição. Ninguém melhor para explicar essa figura aqui do que o próprio autor, né? Ele explicou na apresentação passada aí, deu um grande spoiler, mas fica a ideia, né? É isso que ele falou mesmo, não tem nem como contestar o primeiro autor que apresentou, que é isso, as formigas, elas mudam com a quantidade de água. Se a gente tem uma variação na umidade do solo, a gente tem uma mudança também na composição de espécies. E o mais interessante é ver também essa questão dos grupos funcionais, como essas guildas, né, como esses grupos mudam quando a gente tem uma variação, né, uma mudança na umidade da floresta. Além disso, nessa primeira parte do trabalho, a gente fez uma classificação das espécies, uma análisezinha bem simples, mas que dá um potencial da gente falar sobre as espécies de uma forma bem interessante. A gente classifica as espécies de uma forma bem simples, né, a frequência de ocorrência delas em log, no eixo X,
no sítio controle e a frequência de ocorrência da espécie no sítio experimental. Uma análise que basicamente pega a frequência das espécies nos dois sítios e faz uma análise muito normal. Ela coloca algumas divisórias aqui nas espécies. Então, as espécies que estão aqui em azul, né, 12 espécies, elas estão relacionadas ao sítio controle. E a gente vê que elas são especialistas do sítio controle. Quando a gente passa quando a gente tem uma seca induzida, essas espécies não vão estar lá mais. Essas espécies aqui só estão exclusivamente no sítio controle, né? Elas são, não que elas estão exclusivamente no sítio controle, mas elas estão intimamente relacionadas ao sítio controle, com uma maior frequência nesse sítio. E aqui a gente tem as espécies também, outras 12 espécies, que estão no sítio experimental, né? No sítio que tem a seca induzida. Provavelmente, se a gente tem um aumento da seca, essas espécies aqui, que vão aumentar sua frequência, essas espécies que podem dominar o ambiente, podem ser coletadas ali mais facilmente. E aqui a gente tem a meiuca. Essa aqui é a bagunça, o samba do crioulo doido, são as espécies que ocorrem tanto no sítio controle, numa floresta natural, e também ocorrem no sítio que tem a seca induzida, né? Então, essas espécies aqui, elas não vão ser alteradas, né? Não estão nem aí para seca. Mas o foco dessa ideia aqui é a gente falar só das espécies relacionadas à chuva, ao sítio controle e à seca. Bom, uma das espécies, dois gêneros que estão relacionados ao sítio experimental é a Pterostigma e a Paratrachymimix. O gênero mudou agora de Trachymimix, algumas espécies, né? Estamos atualizando aí nesse negócio ainda. Então, esses dois gêneros, são gêneros que são cultivadoras de fungo e diversos trabalhos colocam ele como associados a ambientes simplificados. Então, alguns locais que têm alterações no ambiente, a gente tem um aumento, muitas vezes, da frequência dessas duas espécies. Isso pode estar relacionado à tolerância, né, que essas espécies têm por conta da sua nidificação. Então, como os ninhos dessas espécies geralmente são em locais mais escondidos, não são na serrapilheira, são espécies um pouco maiores, Paratrachymimix nidifica no solo, né? Então, isso foge um pouco do aumento da temperatura. Então, você tem uma proteção, né, digamos assim, uma proteção ali para o ninho, e que você não sofre tanto. Então, por isso que essas espécies, é uma ideia da gente, para essas espécies estarem aumentando ali sua frequência no ambiente seco. Além disso, a gente teve uma outra estratégia também, uma curiosidade, que foi ver como ficava a classificação em guildas, né? Então, usamos aí a classificação do Silvio Brandão, 2014, e classificamos e olhamos para o grupo das predadoras epigéicas de tamanho grande. No total, nos dois sítios, são 23 espécies que foram coletadas dessa guilda, né? 20 tem uma frequência muito maior no sítio controle e apenas 3 espécies aumentaram no sítio experimental, né? A frequência foi maior no sítio experimental. São essas 3 espécies aqui, Maiaponera constricta, Maiaponera aroaca e Pachyscondylus crassinula. Então, o que a gente imagina, né? A gente tem espécies que têm um maior limiar de sobrevivência. Então, essas espécies conseguem sobreviver em um ambiente que tem um aumento da temperatura, uma redução da quantidade de chuva, e isso tem uma menor competição, né? Se eu tenho uma galera ali que não vai aguentar, não vai conseguir sobreviver num ambiente que aumentou a temperatura, e eu não tenho competição, a competição vai ser basicamente bem reduzida. Então, eu tenho 3 espécies que dão aquele boom, né? Então, são essas 3 espécies aqui que aumentam a sua frequência, e a gente pode considerar ela, né, de acordo com alguns trabalhos que a gente viu, que são espécies termofílicas, né, associadas a um ambiente mais quente, um ambiente que passa por seca induzida. Então, um pouco disso. Só que também a gente tem, em contrapartida, que a gente tem um ambiente bem mais sensível, né? Se a gente tem 3 espécies ali, grosso modo, ali, desempenhando a função, né, a guilda, de predadoras epigéicas de tamanho grande, a gente tem pode ser que essa função esteja sendo desempenhada, mas a gente deixa a coisa muito mais frágil, né? A gente deixa toda a moral ali da guilda em cima de só 3 espécies. Se acontecer alguma coisa ali com alguma dessas espécies, pode ser que a coisa comece a se complicar. Bom, outra parte do trabalho também da minha tese foi ver a questão dos atributos morfológicos, né? Atributos funcionais das espécies. No total, a gente coletou
coletamos 20 atributos morfológicos nas principais partes da formiga, né? Cabeça, olho, escapo, mandíbula, mesossoma, a tíbia e o fêmur. No total foram 20 atributos. A gente teve um total de indivíduos medidos de 1.026, então foi muita formiga medida, e todas as espécies que a gente coletou no estudo. Aqui, a gente, só para vocês verem aqui os atributos morfológicos, né? Então todas essas medidas aqui foram feitas dos exemplares, e algumas delas a gente está usando para analisar a diversidade funcional. E o que a gente tem de diversidade funcional? Isso aqui é a parte que a gente está trabalhando ainda, trouxe aqui um pouco como um spoiler para vocês. Então, o que a gente tem? A gente analisou a riqueza funcional, a dispersão funcional e a equitabilidade funcional. Foram os índices que usamos para o cálculo de diversidade funcional, como índice de diversidade funcional, né? E utilizamos os meses de coleta como unidade amostral. Quando comparamos, né, o sítio controle com o sítio experimental, está todo mundo ali do mesmo jeito. Só que a gente vê as setinhas, né, para cima ou para baixo aqui nos meses de fevereiro. Opa, será que a gente tem um padrão temporal aqui? Será que a gente tem uma variação temporal nisso aqui? E, tipo, onde aumenta um, reduz o outro, será que isso está se anulando? E aí veio a ideia da gente ver esse padrão... Opa! Foi. E aí veio a ideia da gente ver esse padrão temporal, como é que ele está distribuído, né, ao longo dos meses. E o que a gente tem é essa loucura aqui, né? Então, quando a gente vê os meses e os índices de diversidade, os índices de diversidade funcional, a gente tem que, nos primeiros meses, né, de outubro até ali março, a gente tem um sítio experimental, né, a seca, com valores de riqueza funcional maior. Só que quando chega em março, o sítio controle passa. E aí isso vai até o fim do ano, quando a gente tem a troca novamente disso. Quando a gente vê a dispersão funcional, a mesma coisa. A gente tem o sítio experimental ali até março, sendo uma dispersão funcional maior, e quando chega ali em março, o sítio controle, né, o ambiente que chove, a dispersão funcional é maior. Para a equitabilidade funcional, a gente tem a mesma coisa, só que agora inverso, né? No começo de outubro ali até próximo a março, a gente tem o sítio controle com uma equitabilidade funcional maior, quando chega em março, a gente tem essa mudança. Então, isso aqui chamou muita atenção da gente, é uma coisa que a gente ainda está pensando, mas que a gente tem algum processo, algum mecanismo aqui, durante muito próximo aqui, provavelmente pode ser uma variável ambiental, pode ser alguma coisa que faz essa mudança, né, do sítio controle para o sítio experimental com relação à variável. De fato, a gente precisa analisar melhor isso aqui, mas deu um padrão muito bonito com relação a essa variação aqui dos índices de diversidade ao longo do tempo. E aí a coisa começa a ficar muito louca, a coisa começa a ficar muito doida, porque a gente vê as tabelas que a gente tem, né? A gente tem uma tabela gigante de variáveis ambientais, a gente tem uma tabela gigante da composição das espécies, a matriz, a tabela de composição, e aí a gente vai e enfia uma bendita de uma matriz de atributos funcionais. Então, a gente tem 3 matrizes gigantes, e aí o negócio começa a ficar difícil de entender. Então, a gente chegou nesse nível aqui de fazer essa análise chamada RLQ, e ela tem toda essa bagunça aí, mas o que eu quero mostrar a vocês é basicamente isso aqui que serão nossos próximos passos nesse trabalho, que é quero saber se existe uma relação do tamanho do corpo da formiga, por exemplo, formigas maiores estão em locais mais úmidos. Será que é possível a gente encontrar esse padrão? Então, a gente precisa analisar melhor isso e ver se isso aqui realmente bate, mas é uma coisa que a análise mostrou para a gente assim, olha, pode ser que vocês encontrem isso. E o contrário também, né? Formigas, a redução da umidade, a gente pode ter formigas de cabeças mais compridas, né? Formigas de cabeça mais longas. E aí isso vem tudo com a discussão de diversidade funcional das espécies, mas que a análise, ela basicamente, ela nos mostrou uns padrões interessantes, mas precisa ser melhor avaliado. E esses serão dos próximos passos que a tese vem, né? Até eu tentar salvar meu pescoço na hora de defender. Bom, outra parte do trabalho, bem interessante também, ela veio com a ideia do Aaron Ellison, né? O Aaron Ellison visitou o museu
o Museu Guild, em 2016, e ele tinha uma ideia bem interessante da gente avaliar a distância que as formigas vão para coletar recursos. Um pouco parecido aí com a ideia do Fabrício, de dominância, só que aí a gente tem que rastrear a colônia. Rastrear as formiguinhas lá, levando a comidinha até a colônia, e ele queria saber diversos parâmetros, né, diversas coisas, desculpa, era uma das ideias dele. Só que quando ele chegou e viu o experimento da Secaflor, ele disse, não, a gente tem que aplicar alguma coisa aqui dentro, isso é muito interessante, vamos voltar. E isso acabou sendo englobado no meu doutorado e se tornou uma parte do meu doutorado. Então, o que a gente fez? A gente tem o sítio controle e o sítio experimental, as duas parcelinhas lá do mesmo jeito. Fomos lá e colocamos 10 transectos dentro de cada sítio, né? Então, cada sítio teve 10 transectos e cada transecto desse teve 11 iscas. Então, a gente só ficou, basicamente, foi um transecto por vez. A gente só conseguia fazer um transecto por vez, até porque o negócio é louco. E o que era cada transecto, né? Cada transecto são 20 metros de comprimento total e as 11 iscas nesses pontinhos verdes. E uma isca distante da outra, 2 metros. Então, a gente fez esse transecto, colocou as iscas, e a isca é a mesma isca que uma isca parecida da que o Fabrício utilizou. A gente coloca isca de sardinha com farinha. A farinha ajuda a isca não ficar grudada no papel, né? E facilitar as formigas removerem esse recurso. Então, a gente consegue ver o caminhozinho ali de grãos de farinha na floresta, né? Isso facilita muito para rastrear a colônia. E cada transecto desse, a gente tinha um esforço padronizado de 3 pessoas. Então, cada pessoa ficava com 4, outra pessoa com 4 e outra pessoa com 3 iscas. Então, a gente passava 70 minutos, né, olhando 3 iscas, de um pouquinho de longe ali, vendo as formiguinhas e acompanhando elas até o ninho e marcando esses ninhos, né? Então, durante 70 minutos, todos os ninhos de formiga que a gente ia observando, a gente ia lá e marcando com uma bandeirinha, coletava alguns indivíduos e depois desses 70 minutos, a gente fazia um plano cartesiano, né? Então, o eixo X era o transecto, o eixo Y ficava no 0, e a gente ia lá e media a distância, né? Então, o X aqui, 93, então 930 centímetros aqui, e aqui ficaria, sei lá, no 300 centímetros. Então, a gente tem a coordenada, né? Aqui o lado positivo de Y, o lado negativo de Y. Então, a gente tem a coordenada exata de cada colônia dentro do transecto. Isso facilmente depois, sabendo a isca que a formiga foi coletada, a gente tem a distância em linha reta da colônia até a isca. Bom, aqui a gente tem mais ou menos como foi feito, né? Um exemplo, né? Uma foto de como foi coletado. Aqui a gente tem um transecto de formigas. Aqui temos as iscas colocadas, né, os pontinhos verdes. E aqui a gente tem os 2 ninhos que foram rastreados, provavelmente dessa isca aqui. Então, é só a gente saber a distância dessa isca. Bom, eu tive muita sorte, né, de ter como auxiliares de coleta aí o Fabrício Bácaro, o Rogério, meu orientador, Rogerinho. Inclusive, parabéns aí, Rogerinho, aniversário dele hoje. E do Aaron Ellison, né, que foi quem teve a ideia desse trabalho. Então, eu tive pessoas aí altamente capacitadas, que eu pude aprender muito, e uma seleção de estagiários aí bem difícil para poder esses 3 serem escolhidos, né? Então, como principal resultado desse trabalho, a gente teve 347 colônias, né, registradas. Então, foi muita colônia de formigas. E uma coisa bem interessante, uma coisa que foi bem gostoso de fazer, é porque as colônias, elas têm série inteiras, né? Então, depois que termina o trabalho de marcar as colônias, a gente consegue ir lá e olhar, e pegar uma série completa de formigas. Então, no caso, a gente consegue pegar soldado, rainha, a gente coleta toda a colônia, se a gente conseguir encontrar, ou uma série bem grande, isso facilita muito na identificação. No total, essas 347 colônias, elas tinham 63 espécies de formigas, e dentro de 6 subfamílias. E uma coisa bem chamativa aí para a galera que curte mofotipar, curte identificar aí aquelas comunidades gigantes de formiga, das 347 colônias de formigas coletadas, 178 eram Phaidole.
57% das colônias são Fay Dolly, mais da metade. Então, as formigas que removem recurso, né, as formigas que coletam iscas, a Fay Dolly tá mandando ver ali. Quando a gente fala de diversidade, né, quantidade de espécies também, ela é bem representativa. Então, das 63 espécies, 28 eram Fay Dolly. E a gente consegue ter uma identificação muito boa dessas espécies, tanto porque a gente tem uma pessoa altamente capacitada na identificação de Fay Dolly, que é o Alexandre, lá da UFPR, e porque a gente também tem séries inteiras. Então, uma das coisas mais interessantes desse trabalho é ter uma série bem completa dos indivíduos, com rainha, com macho, com todas as castas, sempre que possível. Isso ajudou muito na identificação. Bom, no total, 22 espécies foram coletadas nos 2 sítios, 228 colônias no sítio controle, 119 no sítio experimental, 32 espécies, aqui a gente já vê bem mais diferente, bem mais expressiva essa diferença de espécies. Então, 32 espécies no sítio controle e apenas 9 espécies no sítio experimental. Bom, então a gente foi lá e viu ali a distância que essas colônias estão. Então, a gente tem 10 transectos, então a gente pensou, opa, então a gente tem 10 transectos, vamos pegar esses transectos e usar eles como unidade amostral. Vamos empacotar todas as formigas que estão aí dentro desse transecto, pegar a mediana e ver se essa distância muda. Então, comparamos aí o sítio controle com o sítio experimental, não encontramos diferença. A distância que essas formigas se deslocam, a mediana do transecto, ela é similar entre o sítio controle e o sítio experimental. Ah, Rony, mas aí você está viajando, né? Você meteu aí Fay Dolly, botou Paquicôndila, botou um monte de bicho diferente na mesma bagunça. Isso aí é furada, cara. Isso aí não tá certo, beleza? A gente foi lá, pegamos as 4 espécies que tem mais registros no sítio controle e no sítio experimental, que são essas 4 espécies aqui. E comparamos, colocando a espécie como a unidade amostral. Pegamos a mediana das colônias registradas para aquela espécie nos 2 sítios e comparamos. Então, tem espécie que aumenta a mediana da distância e tem espécie que diminui. Não encontramos diferença. Novamente, a gente vai e pensa, não, mas aí também, mais uma vez, é furada. Você está controlando o efeito da espécie, mas pode ser que não seja assim. Está claro aí, ó, Crematogaster, a distância que ela detecta recurso aumenta no sítio experimental, enquanto o Fay Dolly curso, essa distância diminui. Então, calma lá, você está falando abobrinha aí. A gente foi lá, nós fomos lá e comparamos espécie por espécie. Então, fomos do maior grão, né, do transecto, que é uma unidade padronizada de coleta, poderia ser uma parcela, um grid, poderia ser qualquer coisa, uma unidade padronizada, até a menor unidade que a gente tinha, que é a espécie, né? Comparamos as 6 espécies mais abundantes, as 6 espécies mais frequentes, que tinha mais de 4 registros em cada sítio, e não encontramos diferença para nenhuma espécie. Todas elas ali estão a distância que elas encontram o recurso é igual nos 2 sítios, no controle e no experimental. Bom, isso pode ser explicado porque uma diversidade alta de espécies, a gente pode ter uma perda de função, né, reduzida. Então, a gente pode ter ali uma substituição de espécies com distâncias similares. Então, imagina, eu tenho espécies que estão forrageando a 30, 80, 90, em mediana. Eu perco a espécie de 80 com a seca, mas aí outra espécie vai lá e está nessa mesma função, né, nesse mesmo nicho ali de forragear a essa distância. Então, seria mais ou menos o que prediz a hipótese do rebite. A gente pode perder algumas espécies, mas que a função, né, com a situação ali vai ser mantida. Pode ser que fique tudo de boa. Então, se a eficiência na remoção, lembrando lá daquele trabalho que formigas são as principais agentes de remoção de recursos na floresta tropical, se a eficiência na remoção for pela distância de remoção, está tudo de boa. Então, aparentemente, não temos problema nenhum. Porém, a gente tem um problema sério, né? Uma outra pegada aí que ficou difícil, que é o transecto. Quando a gente avalia o número de colônias, né, o número de colônias registradas nos transectos e a riqueza de espécies no transectos, a gente tem uma perda de metade da colônia e metade das espécies de formiga.
Então, quando a gente tem a seca, a gente perde metade disso tudo. A gente perde metade de colônia e metade de diversidade de espécies, né? E também a gente tem uma mudança na composição de espécies. A gente consegue ver aqui, ó, um polígono aqui do sítio controle e um polígono aqui do sítio experimental, mostrando que essas espécies são bem distintas aí entre os dois sítios que a gente trabalhou. Bom, a distância do recurso até a colônia, ela é uma coisa bem interessante, né? O trabalho de Baccar e Ferrari, 2013, ele mostra uma coisa bem legal. A gente imagina aí, as formigas vão sair procurando comida, beleza, elas vão sair procurando recurso aí para forragear, fazer recrutamento, só que os ninhos que a gente registra, a maior frequência de registros é até 1 metro. Então, o grosso mesmo das formigas encontrando recurso é até 1 metro ali. Quando a gente parte para 2 metros, a gente tem poucos ninhos, poucas espécies, principalmente, né, registrando esse recurso acima de 2 metros, mas o grosso mesmo é até 1 metro. Então, a gente para e pensa, será que essa eficiência na remoção do recurso, se ela for pela diversidade do número de colônias, então vamos lá, a gente tem uma perda no número de colônias, a gente tem uma perda no número de espécies. Se a gente depender da densidade de colônias e da diversidade de espécies para ter uma eficiência na remoção, isso vai ser um problema. Vocês concordam que se a gente tem uma densidade baixa, uma densidade alta, é muito mais fácil as formigas detectarem esse recurso aqui e removerem esse recurso? Então, é possível que perder colônias e perder espécies em uma área de seca induzida, a gente tem um efeito direto aí na remoção de recursos e nos serviços prestados por esses organismos, né, que são os maiores aí removedores de recursos em florestas tropicais. Bom, dessa forma, agora, respondendo a pergunta, né, que iniciou essa apresentação, né, a ideia principal é uma seca induzida em uma área de floresta amazônica afeta as formigas. Bom, a gente tem uma redução da diversidade da serrapilheira, um efeito cascata aí nas plantas, a gente tem uma simplificação da fenologia, grandes atuando nas plantas, e a gente tem essa diversidade e a seca reduzindo a riqueza de espécies de formigas epigéicas. Então, a gente tem, primeiro, essa é a grande passada que a gente tem de informação. Segundo, uma redução da umidade do solo provocada pela seca e uma redução na diversidade de serrapilheira mudam a composição de espécies de formigas epigéicas. Então, a gente tem uma outra fauna ali associada a um ambiente seco. A gente tem um aumento da frequência de espécies termofílicas. Então, se a gente tem um ambiente, uma seca induzida na floresta, a gente vai ter também espécies associadas a altas temperaturas. Então, esse também é um outro ponto que a gente pode levantar. Falando sobre diversidade funcional, né, a gente tem variação nos índices de diversidade funcional, FRIC, FDISP, FIV, ao longo do tempo. Então, a gente não tem uma diferença entre os sítios, mas a gente tem essa variação ao longo do tempo. Mas vamos com calma, né, que precisamos entender os processos e mecanismos um pouco melhor para poder dar um passo realmente preciso aí na hora de falar essas coisas, para não estar falando abobrinha. Bom, a seca induzida não afeta a distância de detecção das espécies que removem recursos, em nenhum dos grãos que a gente analisou, então isso é uma coisa boa, né, está destacado aqui em azul, porque, pelo menos isso é uma coisa mais tranquila, então pode ser que seja só isso aqui que não afeta, né, a seca não afeta, só que a gente tem a perda da metade das espécies e das colônias de formigas que removem recursos. Então, se a gente tem a seca, a gente tem metade das espécies que removem recurso vão sumir ali do sistema. Se a gente tem uma seca na Amazônia, a gente vai perder metade das espécies. É mais ou menos essa ideia que a gente quer passar. Só que também a gente tem mais um adendo aí. Mas isso afeta a remoção de recursos? Então, a ideia está sendo a gente voltar a campo aí para um experimento paralelo, fora da tese, para avaliar de fato, avaliar somente a remoção de recursos, né? Algo como colocar ali uma medida exata de recurso e avaliar o tempo que elas removem, quanto tempo removem, se removem. Então, fazer um experimento pareado, um experimento específico para parar um pouco essa ideia de que se isso vai afetar isso. Então, para ser mais preciso. Mas ainda assim, a gente tem aqui umas informações bem interessantes e foi essas informações que origina essa nova pergunta, e eu acho que, como o Fabrício bem levantou, acho que a ciência ela é feita dessa forma, né? Então,
uma coisa vai levando a outra, e a gente vai mostrando como está o andamento e como a ciência é feita, pelo menos nesse caso, pelos formigólogos aí, os malucos. Então, gostaria de agradecer novamente ao convite feito pela coordenação, né, do evento, parabenizar pelo evento. Muito legal ver formigólogos falando de formiga, isso é sempre muito, muito legal. Agradecer as instituições de financiamento, a gente não consegue fazer pesquisa de ponta, assim, sem ter ali um auxílio, um financiamento. Agradecer à Estação Científica Ferreira Pena e ao Programa de Pós-Graduação em Zoologia, ao Museu Guild por toda a estrutura e a todos do laboratório Entmor, que eu faço parte, pelas contribuições, né? Fica aqui o meu contato, qualquer dúvida, e agradecer a todos vocês por terem me assistido. Obrigado. Muito bem, excelente apresentação. O que é mais bacana que eu tô percebendo, né? Eu sou da graduação ainda, é que o nível de complexidade desses estudos, porque às vezes a gente fala formigas, né? E aí a gente acha que, não sei, talvez no imaginário das pessoas não tenham tantas coisas envolvidas, né? Mas quando a gente fala de formiga, a gente está falando de diversas variáveis ambientais, de diversas coisas envolvidas ali no ecossistema onde está sendo estudado, né? Então, é muito legal ver que não é simples, muito pelo contrário, é bem desafiador trabalhar com as formigas. Obrigado, Rony, pela apresentação. Agora, a gente vai começar com umas perguntas. Tu tá me ouvindo aí? Bem? Tô ouvindo. A primeira pergunta, inclusive, é minha. O Carlos Moura ele fez um comentário ontem falando justamente sobre o quanto é problemático pensar nas formigas enquanto bioindicador por conta desse grande esforço amostral que a gente tem que fazer, né? E aí eu fiquei pensando, quanto tempo é que tu levou para triar essas amostras do seu projeto? Cara, uma boa pergunta. Pergunta bem interessante. A galera que está começando aí tem que levar esse parâmetro aí em conta na hora de finalizar os projetos e tudo mais. Eu tive sorte que o material coletado, o material do projeto dos pítifos, né, pelo menos aí os 2.000 pítifos, não foi eu que coletei, mas foi eu que tive que triar. Para ser bem exato, e fui preciso nisso, que eu anotei tudo isso, foi 1 ano de processamento. Foi 1 ano de lupa total para triagem, montagem, rotulagem dos exemplares e tabulação. Foi 1 ano, exatamente 1 ano, o ano de 2016 todo para esse processamento. Isso sem a parte dos atributos morfológicos e sem a parte do outro processamento de dados. Eu tive sorte que eu fui bolsista PCI aqui no museu, logo quando eu cheguei, antes do doutorado, então essa bolsa PCI ajudou muito a ter esse adianto da tese. Dentro da tese, se fosse para incluir o processamento, esse 1 ano seria muito difícil. Então, seria 1 ano a menos de processamento de material, mas foi exatamente isso, 1 ano de processamento. Muito bom ter essa referência. Bom, a próxima pergunta é do Carlos. Ele está perguntando que a estrutura que protege da chuva também protegeria da queda de liteira. Então, a liteira que cai nos painéis, ela também é colocada no plot? Eu recebi essa mesma pergunta em uma apresentação em Campo Grande, e depois eu procurei saber com o pessoal que escreveu o projeto, porque eu também fiquei me perguntando, eu não tinha pensado nisso, mas o pessoal e aí eu conheci também o Cachuanã, né, conheci o Secaflor, e foi muito legal ver. O pessoal, toda semana, eles recolhem a liteira daqueles painéis plásticos e jogam no chão onde esse painel está. Então, eles têm uma vassoura lá, um rodo, que eles fazem isso, eles também se preocupam em limpar os plásticos. É muito dinâmico, assim, a velocidade com que esses painéis plásticos também se deterioram. Então, imagina, cai um galho ali, você tem a quebra de 10 painéis. Cai uma árvore, você tem a quebra de 100 painéis. Então, Sim. São 3 pessoas trabalhando lá para poder manter o experimento Secaflor a todo vapor, assim, e retirando a água, né? Então, é isso. A liteira, ela é colocada embaixo do painel plástico. Massa.
Bom, agora o Fabrício também está perguntando que ele perdeu. Qual é a época que mais chove na estação? Velhinho, vou ficar lhe devendo essa, mas tá chovendo aqui, brincadeira. Cara, eu não lembro agora qual o período que mais chove aqui na Amazônia. Tenho muito referência do Nordeste, né? Tem 4 anos aqui, mas eu ainda penso que é junho e julho por conta do Nordeste. Eu não lembro, vou ficar devendo aqui o período chuvoso, que eu não recordo. Tá, tranquilo. Bom, agora a pergunta é da Bia Caetano. Quais foram os traços morfológicos utilizados e quais critérios você utilizou para excluir ou incluir esses atributos? Usamos 8 atributos, são os 8 principais indicados pelo projeto. Esqueci agora o nome do projeto. Mas tem um projeto de formigas com diversidade funcional e eles indicam os 8 atributos principais, né, os atributos mais importantes. Então, usamos esses 8 atributos, principalmente também por conta das hipóteses funcionais. Então, a gente coletou, a gente tem um pensamento que formiga varia morfologicamente muito. Então, formiga tem uma variação morfológica gigante. Aí a gente vai e pensa, mas com 8 medidas, né, com 8 medidas ali, a gente consegue caracterizar essa formiga? Não consegue. Então, a gente foi lá e caracterizou ela bem. Então, a gente tem 20 atributos. Só que quando a gente vai para a parte analítica e para a parte de escrever o trabalho, para a parte de entender, a gente não consegue hipóteses funcionais robustas para defender os 20 atributos. Então, a gente tem que voltar um pouco e dizer, olha, eu não consigo entender, eu não consigo justificar o uso dos 20, então eu vou me basear na literatura, no que a gente tem, que são os 8 atributos mais robustos, para poder inserir nessas análises de diversidade funcional. Então, a gente tem um conjunto de dados muito grande para futuras aí, análises morfológicas, para essa questão toda, mas para a parte de diversidade funcional, por conta que a gente não entende muito bem como esses atributos influenciam, né, a vida da formiga, então a gente usa só o protocolo simplificado com 8 atributos funcionais. Boa pergunta, Bia. Olha aqui, inclusive, a pergunta da chuva, a gente teve 2 comentários aqui no chat respondendo. O Fabrício agradeceu, mas eu continuei em dúvida, porque a Poliana Galvão disse que é de setembro a janeiro, e a Emily disse que é de dezembro a abril. Achei um pouco divergente. A Poliana, ela falou que mora no sul do Pará, né, e a Emily é aqui de Belém, inclusive do laboratório aqui. Então, ela está bem mais por dentro desse período chuvoso aí, pelo menos aqui da região, né, do experimento onde foi feito. Sim. Mas eu sou um zero à esquerda para esses períodos chuvosos aí. Pronto. Mais uma pergunta do Carlos também. As 3, Maiaponera e Paquicôndila, foram as únicas das grandes que restaram ou foram as que aumentaram no plot da seca? Eu posso ter falado um pouco rápido, mas deixando claro, foram as únicas que aumentaram no plot da seca. Então, a gente tem várias espécies ocorrendo nos 2 sítios, mas a frequência maior são 20 espécies do grupo funcional no sítio controle, e apenas essas 3 aumentaram no local que está seco, né, no local que tem exclusão hídrica. Legal. E o Daniel Carvalho, ele perguntou aqui, na questão do CWM, vocês pensam em analisar esse ponto da diversidade funcional? Será que isso pode acrescentar em mais alguma informação? Muito boa pergunta também. Essa parte de diversidade funcional, a gente está começando a explorar agora. O CWM pode incorporar muita explicação no nosso trabalho. O CWM, a gente está também com uma pegada de densidade de kernel, a análise dos índices de diversidade baseado na densidade de kernel do pacote BAT do R. Então, a gente está vendo aí como usar da melhor forma essas análises de diversidade funcional, mas com certeza o CWM pode ajudar bastante na gente entender o que está acontecendo aí nos 2 sítios. Pronto. Mais uma pergunta aqui, do John, inclusive. Ele está dizendo, preocupa, por exemplo, quais são as condições de umidade que requer Martialis para prosperar e se reproduzir? Desculpa, não entendi a pergunta.
John, você está aí, John? Sim, tudo bom. Parabéns, Rony. Mas fico preocupado, porque se o cenário é uma seca progressiva na Amazônia, então fico pensando, essa formiga, Martialis eureka, tão importante, né, para estudos filogenéticos comparativos, que não conhecemos nada sobre sua biologia, então, que futuro tem essa formiga, né? Onde foi coletada, quais são os parâmetros de umidade desse solo e será que, então, pelo menos vai sofrer esta espécie que é única na subfamília, não? Então, essas são as perguntas que são como que saem, são consequências desta pesquisa, né? Então, é como um comentário, mais que pergunta, porque realmente acho que ninguém de nós sabemos, com certeza, mas fica essa preocupação. Boa levantamento da questão, John. A gente, quando a gente processa o material, a gente consegue ver umas coisas bem interessantes também nessa linha, né? Por exemplo, nessa mesma linha, nesse mesmo pensamento, eu tenho uma espécie de anoqueto, não vou lembrar agora, eu sei que ela não tem identificação, SP1, SP2, mas que a frequência dela no sítio é alta, basicamente rainha. Então, não tem operárias ali no sítio experimental. Provavelmente, essa frequência ela pode ter aumentado por conta da uma fonte sumidouro, né? Então, as rainhas ela tem o voo nupcial na floresta e elas caem no sítio experimental, mas elas provavelmente não conseguem fundar uma colônia, porque a gente não tem a coleta de operárias. Então, isso pode ajudar a gente a entender que a espécie não vai conseguir se manter ali, não vai conseguir se fixar. Então, é uma coisa também que a gente pensa, espécies como que tem uma alta necessidade, né, de ambientes muito específicos, de ambientes úmidos, preservados, com a seca, a gente percebe que não vão conseguir se manter. Processando o material e as principais espécies que a gente olha assim, principalmente as espécies com exigências, né, bem altas, realmente, se as projeções se manterem aí, espero que não, mas se sim, elas vão sucumbir, não vão conseguir se estabelecer. Muito bom diálogo. Tem mais uma pergunta que, inclusive, é também da graduação. A Michele, ela está perguntando se a gente consegue sugerir algum tipo de experimento simples que ela possa fazer sem orientador. Orientadores presentes também, já façam contato aí com a Michele Costa. Muito legal a pergunta também, né? Isso vem me lembra um pouco da minha história, né, na graduação. Quando eu comecei a trabalhar, acho que no quarto período, quinto período, eu já sabia que eu queria trabalhar com formiga, mas não tinha nenhum orientador na minha universidade. O mais próximo disso era Equinodermos do Paleozoico. Era o mais próximo de formigas que eu tinha. Então, eu trabalhei com herpeto, muito tempo com herpeto, e depois passei para trabalhar com formigas só no mestrado. Então, eu gostava muito do grupo, achava muito interessante, mas não tinha eu não tinha orientação na minha universidade. No meu caso, eu acabei só trabalhando com formiga no mestrado. Só que hoje a gente tem uma dinâmica aí tão tranquila, né? A gente pode orientar por e-mail, por videoconferência, e isso permite com que você tenha uma orientação. Eu particularmente, eu sugeriria que você contacte aí um pesquisador, né, da linha, dá uma olhada nos trabalhos, das linhas, dos pesquisadores que a gente tem com formigas no Brasil, que não são poucos, são muitos até, muitas regiões a gente tem pesquisadores, ótimos pesquisadores, assim, é uma comunidade muito amigável, assim, a gente consegue facilmente trocar ideia, conversar, mandar um e-mail, um WhatsApp, então a gente consegue ter essa interação de forma bem fácil. Eu sugeriria você entrar em contato aí, cadê os orientadores aí no chat, e falar com algumas dessas pessoas para ter um trabalhinho, mas existe muitos trabalhinhos simples e interessantes de serem feitos, assim, de forma rápida e forma que dá para você aprender muito. Legal. E aí, Michele? Responde aí no chat se inspirou. Bom, tem mais uma pergunta que apareceu aqui agora,
que aproveitando essa pergunta, é possível criar um formigário em casa e realizar algum estudo como observação, biologia, alguma coisa do tipo? É do Boaventura Centeno a pergunta. Olha, eu trabalhei já com um formigário na universidade, então a gente tinha um trabalho bem interessante também, isso ainda na graduação, eu consegui trabalhar com um formigário para educação ambiental. Então a gente tinha um ninho de formiga cortadeira bem grande, mas 2 arenas de 2 metros cada uma, 2 por 2. Em uma era só o formigário de formiga cortadeiras e no outro era a arena de alimentação. Nós recebíamos visitantes, né, escolas, principalmente escolas, mas a gente recebia também adultos, grupos da faculdade também, calouros da universidade, e falava sobre o formigário. E a gente conseguia ter alguns trabalhos de educação, resumos de congresso, a gente apresentou, mas o mais gratificante era, de fato, você conseguir explicar como funciona o ninho de cortadeira às pessoas. Isso era muito legal. Então, na universidade, a gente tinha, sim, ninhos que a gente conseguia desenvolver alguns trabalhos com ele. Em casa, eu já não sei, porque eu não sei como é que está a legislação para isso, mas fica um pouco difícil aí com a legislação, não sei se é permitido. Mas na universidade a gente consegue, sim, ter os formigários para educação ambiental e fazer trabalhos. Legal. Inclusive, na hora que eu estava te apresentando, né, estava conversando também com Marília, eu vi que você trabalha com divulgação também, né? Então, muito provavelmente, muitas estratégias aí de como atingir o público e fazer com que eles percebam esse grupo de animais, porque eu posso dizer por mim mesmo, acho que é interessante compartilhar isso, de que quando eu comecei a pensar em estudar ecologia e meio ambiente, muito dificilmente alguém fazia algum tipo de pergunta a respeito de insetos, muito menos de formigas, né? Geralmente as pessoas elas vão apaixonadas pelos grandes mamíferos, né? Cetáceos, eles acabam atraindo. E eu, na verdade, comecei a estudar formigas, posso falar isso tranquilamente porque a Marília já sabe, porque foi uma bolsa que sobrou na universidade de uma desistência. E só que aí eu tive a graça de ter conhecido a Marília e acabei me apaixonando também, né? Então, realmente, você vê que cada pessoa segue um caminho muito diferente. Mas acho que seria legal a gente agendar também uma outra conversa, quem sabe no próximo ciclo, para ouvir você falar também disso, né? De educação ambiental e divulgação científica. O que aconteceu com você, Murilo, foi a mesma coisa que aconteceu comigo, só que aí, nesse caso, o Rony foi o culpado por me levar para o mundo das formigas. E ainda bem que ele fez isso. Eu só agradeço. Legal. Tem mais duas perguntinhas aqui, acho que dá tempo ainda, né? O Carlos está perguntando se aumentou como o Pitfall trabalha com atividade, será que essas não são as que estão com maior dificuldade para encontrar alimentos e aí perambulam mais? Ou seja, não vão ser as que vão restar, vão ser as que vão ouvir a musiquinha do caixão primeiro. Boa alusão aí. Interessante a ideia. Eu confesso que foi uma coisa que eu pensei no começo, assim. Apesar do Pitfall ele ter uma abrangência muito maior nas espécies que ele coleta, eu fiquei um pouco mais tranquilo quando eu fiz a coleta com isca. Porque, apesar da fauna de Pitfall ser mais ampla, e a isca é bem mais limitada, como a gente já discutiu aqui, né? Precisa que a formiga goste daquela comida para poder ela ir lá e coletar, e a gente coletar ela. As iscas me mostraram que não, que a distância que elas estão ali forrageando é a mesma. Então, eu fico um pouquinho mais tranquilo. Mas eu confesso que no começo da ideia, no começo do trabalho, eu pensei nisso também. Que o Pitfall coleta quem está andando mais, né? Então, quem anda mais cai no Pitfall. Então, poderia ser isso. Está tão quente que vou correr daqui. Mas quando eu fiz o trabalho, a outra parte do trabalho com isso, eu fiquei um pouco mais tranquilo. Mas é possível também. Tem essa ideia de ouvir a musiquinha do caixão e correr. Sim. Nicolas, quer abrir a câmera para fazer tua pergunta? Eu só queria fazer uma perguntinha, não é nem sobre o conteúdo.
Porque eu queria saber, você trabalha muito analisando dados, não é? Você tem que fazer as coletas analisando muitos dados. E uma das coisas que eu quero trabalhar é justamente com análise populacional. Quer saber alguma dica que você tenha para facilitar a vida um pouquinho? Olha, eu vou, eu vou ser bem sincero, na questão de análise de dados, não tem muito estratégias para facilitar a vida. Isso é uma coisa que a gente aprende com sofrimento, né? Então, um banco de dados, primeiro, um banco de dados bem organizado, ele é fundamental para análise de dados. Então, o programa que a gente usa é o software R, né, o mais utilizado pela galera aí da estatística, e ele é bem crítico, não só ele, vários outros, ele é bem crítico com relação a erros. Se a gente tem erro na planilha, ele já começa a gritar problema ali, você vai ter quebra de cabeça. A forma com que você organiza suas variáveis é uma outra questão também. Então, eu acredito que, para facilitar as análises, a principal coisa é você ter uma planilha de dados bem organizada. Eu costumo falar que se você quer derrubar uma árvore, né, isso não é uma boa alusão aqui, mas a ideia é que se você quer derrubar uma árvore e você tem 6 horas, você passa 4 horas aí amolando o machado. Então, pensar em como organizar essa planilha, pensar em como são suas variáveis, pensar na sua hipótese, na sua pergunta, isso é meio caminho andado para reduzir o processo de análise. Né? E, assim, eu sou bem... Eu tenho uma vivência de análise, né, claro, não tão boa quanto o Fabrício, né? O Fabrício aí, na parte de análise de dados, ele é um monstro. Mas já passei 4, 6 horas para encontrar um erro na planilha. Já passei 12 horas analisando dados, assim, sem se desligar. Então, a análise de dados, ela toma um tempo, e a planilha organizada, eu diria que é a principal ponta a principal gancho ali, a principal forma de você reduzir o tempo de análise. Uma ideia fechada e uma planilha bem organizada. Sim, eu não sei se eu também posso ajudar, porque eu estou só 1 ou 2 semestres à frente do Nicolas na universidade, mas uma coisa que tem me ajudado bastante a compreender mais até esses trabalhos, esses gráficos, é estudar a estatística, o que é cada variável, como elas se relacionam, estudar mesmo o gráfico, sabe? Às vezes até antes de ler a explicação dele, tentar entendê-lo sem ler o que o autor propõe, né? Tem sido um exercício bom para eu conseguir me entender aí com esses dados que são tão importantes para esses trabalhos, né? Não dá, quando a gente fala de ecologia e de um grupo tão diverso, é difícil a gente realmente ter uma fórmula mágica. Tem que sentar a bundinha na cadeira e estudar mesmo, né, Rony? Eu vou aproveitar que eu já estou pagando bioestatística agora, né? Para já ir me acostumando um pouquinho. Isso. Eu posso falar um negócio rapidola sobre essa coisa aí de análise de dados? Que eu acho o seguinte, é importante ter um banco de dados organizado. Eu acho também muito importante ter que a gente chama de metadados bem descrito, sabe? Se você vai trabalhar com um conjunto de dados que não é seu, você precisa entender muito bem aquilo, como é que ele foi coletado, para você poder explorar e retirar o máximo dele, né? E uma coisa que eu recomendo fortemente, não só para quem está começando, mas eu recomendo para o futuro, para sempre, faça gráficos. Você não acredite em resultado que você não consegue interpretar graficamente. Se tem uma análise que é maravilhosa, mas ela não produz um gráfico, desconfia dela. Faz coisas simples, sabe? Plota uma coisa contra a outra, explora bastante. Eu sempre digo, a gente tem... analisar dado é diferente de contar a história. Você tem que analisar, explorar, se convencer. Você só vai convencer alguém se você está convencido. Você não consegue convencer ninguém se você não acredita no que você está vendo. Então, a minha dica é olhe os resultados, bota num gráfico.
Depois Legal. você vai se jogar nas análises e gastar 12 horas sem dormir. Excelente dica. Perfeito, Fabrício. E tem algumas coisas interessantes também nessa mesma ideia, concordo totalmente com o Fabrício, que às vezes a análise dá significativa, mas quando você olha o gráfico, você... não dá, não. Outra coisa interessante é que, às vezes, a parte analítica ela é muito rápida, às vezes, né? Um teste simples, você faz ele rapidamente ali, mas a figura, às vezes, você demora bastante. Então, realmente, eu concordo com o Fabrício. A parte gráfica, tanto no sentido de ver se a estatística faz sentido, quanto que a apresentação dos seus resultados utilizando gráficos, ela é fundamental. Excelente. Bom, é isso. Muitos elogios aqui no chat ao dia de hoje, a esses últimos comentários que a gente teve. Então, queria agradecer muito aos palestrantes de hoje, o Fabrício, o Rony. Muito obrigado mesmo pelo tempo de vocês e pelas informações valiosas que vocês trouxeram, pela interação com os participantes ali no chat. A gente ficou muito feliz de ver que realmente é um grupo que está preocupado em transmitir informação, né, o máximo possível. Isso é muito legal. Então, queria agradecer em nome da comissão organizadora do evento a vocês, agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora, mesmo depois depois a gente já ter passado a lista de presença, estão aqui com a gente ainda. E queria só aproveitar, já que vocês estão aqui ainda, para contar que amanhã, infelizmente, é o nosso último dia, né? Eu tenho certeza que muita gente aqui gostaria de ter muito mais dias, mas a gente sabe também que nesse momento tem muitas outras coisas acontecendo. Então a gente pensou no ciclo mais curto, né, para a gente poder repetir ele, quem sabe logo. E aí amanhã a gente vai ter o Fernando Schmidt, vai falar para a gente um pouco sobre o projeto Formigas do Brasil, e a gente vai ter a Manu Ramalho, que também estava aqui hoje comentando bastante, respondendo até algumas perguntas lá no chat. E ela tem um tema bem interessante, né? A maioria de fêmeas apenas dentro da colônia. Desafio de uma mimecóloga na era do Covid. Então, já fiquem ligados, preparem-se para amanhã. E é isso. Encerramos hoje com sucesso. Obrigado de novo a todo mundo e até amanhã, pessoal. Até mais. Cadê a Marília para dar um tchau para todo mundo aqui? Foli também. Deem tchau para todo mundo aí. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.